Olá pessoal, sou o professor Leonardo. A gente vai dar continuidade hoje nas nossas aulas de função. Hoje a gente vai falar sobre a função nos gráficos. Uma pergunta que é muito comum o aluno fazer é como é que ele identifica se um gráfico representa ou não uma função. Na aula anterior, a gente viu a função através dos diagramas. Eu mostrei a você até um macete para a gente ver a função através do diagrama, onde você olhava o diagrama e classificava. É função, não é função. Hoje eu vou dizer a você como é que você diz se é função ou não é função através do gráfico. Então vamos observar uma coisa. Lembra você que todo gráfico, o eixo horizontal é o eixo X e o eixo vertical é o eixo Y. Então eu coloquei aqui no quadro 4 gráficos, A, B, C, D, e a gente vai classificar esses gráficos como função ou não função. Primeira coisa que você vai fazer, você vai passar uma linha imaginária no gráfico, uma linha vertical. Olha o que vai acontecer. Estou passando aqui a linha vertical no gráfico, estou passando aqui a linha vertical no gráfico, é uma linha imaginária, tá? Você pode fazer ela pontilhada, pode fazer ela de lápis, do jeito que você quiser. Então, nos 4 gráficos eu tracei uma linha pontilhada. Essa linha pode ser em qualquer lugar no gráfico. Repara uma coisa, no primeiro gráfico, ela tocou o gráfico num ponto só. Lembrando que o gráfico é essa parte que eu fiz de laranja aqui. No segundo gráfico, ela também encostou no gráfico laranja num ponto só. No terceiro gráfico, a gente já tem a linha imaginária encostando em 2 pontos. E no último gráfico, a gente já tem a linha imaginária encostando em 3 pontos. Então, eu vou resumir uma coisa rápida para você, embora depois eu vá sintetizar de uma outra maneira. Primeiro gráfico é função, segundo gráfico é função. Por quê? Só vai ser função aquele gráfico que a tua linha vertical encostou num único ponto. Repara, em qualquer lugar, você vai dizer assim, eu poderia colocar ali em outro lugar? Poderia, olha só. Em qualquer lugar que você venha passar essa linha imaginária, ela sempre vai encostar o gráfico laranja num único ponto. Então, é função. A mesma coisa aqui, ó. Em qualquer lugar que você venha passar a sua linha imaginária, ela vai encostar o gráfico laranja num único ponto. Então, só vai ser função encostando num único ponto. Aqui, a linha encosta em 2 pontos, e aqui, pior ainda, ela encosta em 3. Então, a letra A e a letra B representam gráficos de função. Tanto a letra A quanto a letra B. A letra C e a letra D, como toca o gráfico em mais de um ponto, não representam gráfico de função. Então, vamos colocar não função para a letra C e para a letra D. Por que isso? Lembra do macete que eu ensinei na aula anterior? Eu disse o quê? Que você tinha rádio AM e rádio FM. Eu disse a você, você prefere a rádio FM. Então vamos lembrar da rádio FM, só para a gente poder fazer uma retrospectiva. Aí eu disse a você o seguinte, ó. Na verdade, o X representa o F e o Y representa o M. Lembra a historinha da rádio FM? F é o filho e M são as mães. Então observa uma coisa. Se eu coloco aqui o filho como sendo o X e a mãe como sendo Y, você está tendo aqui um filho com quantas mães? Com 2 mães. Então não existe um filho com 2 mães. Então por isso, esse gráfico e esse aqui, ó, você está tendo o mesmo filho aqui, ó, com quantas mães? Com 3 mães. Então por isso, todo gráfico que a linha imaginária cortar em mais de um ponto, você está tendo um filho com mais de uma mãe, então esse gráfico não é função. Então, isso não há mais dúvida. Vimos pelo diagrama e vimos através do gráfico. Agora, quando um gráfico aparece, você pode definir ele, se ele for um gráfico de função, você pode definir como uma função crescente ou uma função decrescente. Grava uma coisa que eu vou dizer a você agora. O gráfico é uma leitura. Você está lendo alguma situação. Por exemplo, numa eleição, se um candidato está subindo na pesquisa ou se está descendo, você representa através do gráfico.
como o gráfico é uma leitura de um comportamento ou de uma situação, você sempre vai acompanhar o gráfico da esquerda para a direita. Se eu for olhar esse gráfico aqui, ó, essa linha preta, da esquerda para a direita, ó, olhando da esquerda para a direita, ele está subindo. Se olhando da esquerda para a direita ele está subindo, trata-se de uma função crescente. Olhando da esquerda para a direita, esse gráfico está descendo. Eu falei para você olhar da esquerda para a direita, porque tem aluno que quer fazer esse movimento. Não, esse gráfico aqui está subindo, ó. Não está subindo. Se você fizer isso aqui, você está fazendo um movimento ao contrário, da direita para a esquerda. Como o gráfico é leitura, você lê da esquerda para a direita. É um macete que eu estou te dando para analisar a função crescente ou a função decrescente. Então está aqui, ó. Analisando da esquerda para a direita, eu tenho uma descida. Então, trata-se de um gráfico de função decrescente. Não há nenhuma necessidade para você saber se a função é crescente ou decrescente de você decorar nada teórico. Uma vez que você tem o gráfico, você consegue identificar exatamente aonde a função é crescente ou decrescente. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho um gráfico misto. Uma parte dessa função, olha, ela é crescente. A outra parte, ela é decrescente. Estou sempre caminhando da esquerda para a direita. É só olhar para o meu dedo, ó. Subindo e descendo. Como é que eu identifico? Eu não posso classificar esse gráfico como sempre crescente ou sempre decrescente. Ele tem um pedaço crescente e um pedaço decrescente. Então, eu vou, através do intervalo, a gente já viu aula de intervalo, né? Você observa que, olhando sempre para o eixo X, ela é crescente do 1 até quem? Até o 3. Então, ela é crescente num intervalo que vai do número 1 até o número 3. Depois, ela passa a ser decrescente do 3 até o 7. Então, é um intervalo do 3 até o 7. Então, você observa o seguinte. Você sabe identificar agora se é ou não função através do gráfico. Passou uma linha em qualquer lugar do gráfico, se cruzar num ponto só, então a função ela é, ou melhor, o gráfico é função. Passou a linha, encostou em 2 pontos, já não é função. Então, para ser função, a linha vai cruzar num ponto só o gráfico, como eu mostrei na letra A e na letra B. Para olhar se é função crescente ou decrescente, é só fazer a leitura sempre olhando da esquerda para a direita. Subindo crescente, descendo decrescente. Então eu dei o exemplo, ó, crescente e decrescente. Ok? Então a gente fechou esse conceito inicial de função, sabendo até agora classificar a função como crescente ou decrescente. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Leonardo. Até a próxima e tem mais um pouquinho de função nas próximas aulas. Um abraço.